Você está carregando algo que não é seu, e esse peso está consumindo exatamente a energia de que precisa para dar o próximo passo. Não é uma carga visível. Não é algo que os outros possam ver ou medir. Mas você sente. Sente toda manhã quando acorda e o corpo parece mais pesado do que deveria. Sente toda noite quando a mente se recusa a descansar. Sente nos momentos de silêncio, quando não há distração suficiente para abafar a verdade. Áries, o que vou compartilhar agora não é sobre adicionar algo à sua vida. É sobre retirar. Sobre cortar o que precisa ser cortado para que o fluxo volte. Para que a energia circule novamente. Para que aquele impulso natural que define o seu signo, aquele fogo que te move, volte a queimar com a intensidade que merece. Porque agora, neste momento, esse fogo está sendo sufocado. Não por falta de combustível, mas por excesso de peso. Excesso de compromissos que já perderam o sentido. Excesso de relações que drenam mais do que alimentam. Excesso de pensamentos que giram em círculos sem chegar a lugar nenhum. E cada um desses excessos é como uma camada de terra jogada sobre uma fogueira. Individualmente, parecem inofensivos. Juntos, apagam o fogo. O que torna isso particularmente difícil para Áries é que muitas dessas cargas foram assumidas voluntariamente. Com boa intenção. Com generosidade. Com aquela tendência ariana de abraçar o mundo e tentar resolver tudo para todos. Mas o mundo, Áries, não é responsabilidade sua. E tentar carregá-lo inteiro não é heroísmo. É a forma mais rápida de se perder de si mesmo. Corte 1. O primeiro corte que precisa ser feito é interno. Antes de olhar para o que está ao redor, é preciso olhar para o que está dentro. Porque o que você carrega externamente é quase sempre reflexo do que aceita internamente. E o que aceita internamente é determinado pelas crenças que tem sobre si mesmo. Áries, existe uma crença que talvez você nem perceba que carrega, mas que influencia cada decisão que toma. A crença de que precisa ser forte o tempo todo. De que mostrar cansaço é fraqueza. De que pedir ajuda é admitir derrota. De que desacelerar é ficar para trás. Essa crença, que provavelmente foi útil em algum momento da sua vida, se tornou uma prisão. Porque te obriga a dizer sim quando deveria dizer não. Te obriga a aceitar cargas que não são suas. Te obriga a continuar quando deveria parar. Te obriga a sorrir quando deveria chorar. E cada vez que obedece a essa crença, adiciona mais um peso à sua mochila já sobrecarregada. O primeiro corte, então, é cortar essa crença. Não de uma vez, porque crenças profundas não desaparecem com um único golpe. Mas começar a questioná-la. Começar a perceber quando ela está no comando. Começar a responder de forma diferente quando ela sussurra que você precisa aguentar mais, fazer mais, ser mais. A verdade, Áries, é que você já é suficiente. Exatamente como está. Com as suas forças e com as suas fragilidades. Com as suas conquistas e com os seus erros. Com o fogo que te move e com as cinzas que te pesam. Tudo isso junto, inteiro, imperfeito e real, é mais do que suficiente. E quando essa verdade se instala no lugar da crença antiga, o alívio que surge é tão profundo que muda a forma como respira. Literalmente. Porque o corpo que carrega a crença de que precisa ser invencível respira de forma diferente do corpo que sabe que pode ser humano. O primeiro respira contraído, tenso, sempre em alerta. O segundo respira fundo, aberto, livre. E é dessa respiração livre que nasce a energia para os próximos passos. Não da força bruta. Não da insistência. Da liberdade de ser quem realmente é. Corte 2. O segundo corte é nos pensamentos repetitivos que não levam a lugar nenhum. Áries, a sua mente é poderosa. Rápida. Afiada. Capaz de resolver problemas complexos em segundos. Mas essa mesma potência, quando mal direcionada, se torna o seu maior consumidor de energia. Porque uma mente poderosa que gira em círculos é como um motor de alta performance funcionando em ponto morto. Consome combustível sem sair do lugar. Você sabe do que estou falando. Aquele pensamento que volta toda noite. Aquela preocupação que já foi analisada de todos os ângulos possíveis mas que insiste em reaparecer. Aquela conversa imaginária que você tem com alguém que nem está presente, repetindo argumentos que nunca serão ditos. Cada um desses ciclos mentais consome energia real, energia que poderia estar sendo usada para criar, para agir, para avançar. Mas que está sendo desperdiçada alimentando fantasmas de preocupações que, na maioria das vezes, nunca se materializam. Cortar esses ciclos não é fácil. A mente não aceita ordens diretas para parar de pensar em algo. Na verdade, quanto mais você tenta não pensar em algo, mais pensa.
Mas existe uma forma de lidar com isso que funciona: substituição. Não tentar apagar o pensamento, mas direcioná-lo para algo diferente. Não lutar contra o ciclo, mas gentilmente guiar a mente para outro caminho. E o melhor caminho alternativo para a mente ariana é a ação. Quando o pensamento circular começa, faça algo. Qualquer coisa que exija presença, que exija atenção, que ocupe a mente com o agora em vez de deixá-la presa no que já foi ou no que pode ser. Esse corte nos ciclos mentais é um dos mais libertadores que existe. Porque quando a mente para de gastar energia com o que não pode mudar, sobra uma quantidade surpreendente de energia para o que pode. Corte 3. O terceiro corte é nos compromissos que existem por obrigação, não por escolha. Olhe para a sua agenda, Áries. Para as suas atividades semanais. Para os encontros marcados, as responsabilidades assumidas, as promessas feitas. Agora separe-as em duas categorias: as que te energizam e as que te drenam. Seja honesto. Brutalmente honesto. Porque a tendência é justificar tudo. É dizer que aquele compromisso é importante, que aquela obrigação é necessária, que aquela atividade não pode ser eliminada. Mas a verdade é que boa parte do que enche a sua agenda existe ali não porque precisa, mas porque você não se deu permissão para dizer não. Cada compromisso que drena é um peso. Cada obrigação aceita sem vontade é uma carga. E a soma dessas cargas é o que está sufocando o seu fogo. É o que está te impedindo de avançar. É o que está consumindo exatamente a energia de que precisa para fazer o que realmente importa. O corte aqui não precisa ser radical. Não precisa cancelar tudo de uma vez. Mas precisa começar. Escolha um compromisso que drena e elimine-o. Apenas um. E observe o que acontece. Observe a leveza que surge quando aquele espaço é liberado. Observe a energia que retorna quando uma obrigação é retirada. E depois, quando perceber o impacto de um único corte, será mais fácil fazer o segundo. E o terceiro. E o quarto. Até que a sua agenda reflita não o que os outros esperam de você, mas o que realmente importa para a vida que quer viver. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Corte 4. O quarto corte é nos relacionamentos que se tornaram unilaterais. E esta é a parte mais delicada, porque envolve pessoas, envolve sentimentos, envolve histórias compartilhadas e memórias que têm peso real no coração. Mas, Áries, existe uma diferença entre amar alguém e manter alguém na sua vida a qualquer custo. O amor verdadeiro não exige que você se anule. Não exige que esteja sempre disponível enquanto o outro nunca está. Não exige que dê infinitamente sem receber nada em troca. Isso não é amor. É hábito. É dependência emocional disfarçada de generosidade. Olhe para os seus relacionamentos com clareza. Não com a lente do que foram, mas com a lente do que são agora. Porque muitos relacionamentos vivem da memória. Da recordação de como eram bons no passado. E essa recordação pode manter vivo algo que na prática já morreu há muito tempo. O corte aqui não é necessariamente o fim. Nem sempre é preciso eliminar a pessoa da sua vida. Às vezes, o corte é no papel que você desempenha. No quanto se doa. No quanto aceita sem questionar. Na posição que ocupa na dinâmica. Às vezes, o corte mais poderoso é simplesmente parar de ser o forte. Parar de ser o disponível. Parar de ser o que resolve. E esperar para ver o que acontece quando você para. Se a pessoa preenche o espaço, se vem ao seu encontro, se demonstra que a relação importa o suficiente para que o esforço seja dividido, então a relação é real, vale a pena investir. Vale a pena continuar. Mas se o silêncio que surge quando você para de sustentar é permanente, então a resposta está dada. Sem drama. Sem confronto. Apenas a clareza de saber que aquela relação existia apenas porque você a sustentava. E sustentar relações unilaterais é um dos maiores desperdícios de energia que existe. Energia que Áries não pode se dar ao luxo de desperdiçar quando há tanto a construir pela frente. Corte 5. O quinto corte é na necessidade de controlar tudo. Áries, esta é talvez a carga mais pesada que você carrega sem perceber. A necessidade de ter tudo sob controle. De saber como cada situação vai terminar. De antecipar cada problema para poder resolvê-lo antes que aconteça. Essa necessidade de controle consome uma quantidade absurda de energia mental e emocional.
Porque a verdade é que você não controla quase nada. Não controla o que os outros fazem. Não controla como as situações se desdobram. Não controla o futuro. E cada tentativa de controlar o incontrolável é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. A ilusão de controle é uma das prisões mais sofisticadas que existem. Porque não vem com grades. Vem com a sensação reconfortante de que, se você planejar o suficiente, prever o suficiente, se preparar o suficiente, nada vai dar errado. Mas coisas vão dar errado, Áries. Sempre vão. Não porque você falhou no planejamento, mas porque a vida é maior do que qualquer plano. Mais complexa do que qualquer previsão. Mais surpreendente do que qualquer antecipação. E a energia que você gasta tentando controlar o incontrolável é a mesma energia que poderia estar sendo usada para responder ao que realmente acontece. Porque a verdadeira força não está em evitar que coisas inesperadas aconteçam. Está em ser capaz de lidar com elas quando acontecem. E Áries tem essa capacidade em abundância. A capacidade de improvisação. De reação rápida. De encontrar soluções criativas diante do inesperado. Mas essa capacidade fica adormecida quando toda a energia está sendo gasta tentando prevenir em vez de responder. Soltar o controle não é soltar a responsabilidade. É trocar a prevenção obsessiva pela presença responsável. É dizer, eu não sei o que vai acontecer, mas sei que sou capaz de lidar com o que vier. E essa confiança, Áries, liberta uma quantidade de energia que pode te surpreender. Agora, antes de continuarmos com os próximos cortes necessários, há algo que precisa ser dito com toda a clareza. Cortar não é destruir. Não é ser cruel. Não é se tornar frio ou insensível. Cortar, no sentido de que falamos aqui, é podar. É o mesmo gesto que o jardineiro faz quando remove os galhos secos para que a árvore possa florescer. O galho seco não é inimigo da árvore. Ele simplesmente já cumpriu o seu papel. E mantê-lo consome nutrientes que deveriam estar alimentando os galhos vivos, os que ainda têm flores para dar, frutos para oferecer, sombra para projetar. Cada corte que você faz na sua vida é um ato de cuidado, de amor próprio, de respeito pelo fogo que carrega e que merece combustível de qualidade, não entulho que apenas produz fumaça. Corte 6. O sexto corte é nos hábitos que preenchem o vazio sem alimentar a alma. Você sabe quais são, Áries? Os momentos em que, em vez de sentir o desconforto e entender o que ele está dizendo, você busca uma distração rápida. A tela que hipnotiza por horas sem acrescentar nada. A comida que conforta no momento mas pesa depois. O entretenimento que preenche o tempo sem preencher o espírito. Não estou dizendo que tudo precisa ser produtivo. Não estou dizendo que o descanso e o lazer não têm valor. Tem. Imenso. Mas existe uma diferença fundamental entre descansar e se entorpecer. O descanso restaura. O entorpecimento apenas adia. E Áries, com toda a sua energia, tem uma tendência paradoxal a se entorpecer quando não sabe o que fazer com o que sente. Quando a inquietação é grande demais para ser ignorada mas não clara o suficiente para ser resolvida, o entorpecimento aparece como solução temporária. Uma fuga elegante que parece descanso mas é, na verdade, evitação. Os hábitos que preenchem o vazio sem alimentar a alma são os mais difíceis de cortar porque oferecem conforto imediato. São previsíveis. Seguros. Não exigem nada. E num mundo que já exige tanto, a tentação de não ter que pensar, não ter que sentir, não ter que decidir é compreensível. Mas o preço que se paga por esse conforto é alto. Porque cada hora gasta no entorpecimento é uma hora que poderia ter sido gasta em algo que realmente muda a vida. Não necessariamente algo grandioso. Pode ser uma caminhada. Pode ser uma conversa verdadeira. Pode ser simplesmente sentar em silêncio e permitir que o desconforto fale, que diga o que precisa dizer, que aponte para o que precisa mudar. O corte aqui é gradual. Comece por um hábito. O que consome mais tempo sem retorno real. E substitua não por outro hábito de preenchimento, mas por presença. Por atenção ao que está acontecendo dentro de você quando a vontade de se distrair aparece. Porque essa vontade, quando investigada, revela muito mais do que qualquer distração poderia esconder. Corte 7. O sétimo corte é na pressa de ter resultados. E para Áries, este é talvez o mais doloroso de todos. Porque o ariano vive para ver resultados. Precisa de prova tangível de que o esforço está valendo a pena. Precisa de evidência concreta de que está no caminho certo. E quando essa evidência demora, a frustração cresce como uma onda que ameaça engolir tudo. Mas a pressa por resultados é, em si mesma,
um dos maiores obstáculos ao resultado. Porque quando está focado no destino, perde a atenção ao processo. Quando está obcecado com o fruto, negligência a raiz. Quando está correndo para chegar, não percebe o que a jornada está tentando ensinar. E a jornada, Áries, ensina mais do que qualquer destino. Cortar a pressa por resultados não é aceitar a mediocridade. Não é desistir de querer mais. É simplesmente mudar o foco do que ainda não existe para o que está sendo construído agora. É celebrar cada pequeno avanço em vez de lamentar a distância que falta percorrer. É confiar que o processo tem a sua própria inteligência e que os resultados virão na hora certa, não na hora que você determina. Essa confiança liberta uma energia impressionante. Porque a ansiedade pelos resultados é um dos maiores consumidores de energia que existem. Ela mantém a mente no futuro enquanto o corpo está no presente. E essa desconexão, além de gerar estresse, impede que você aproveite o que está acontecendo agora. E o agora, Áries, é tudo o que realmente existe. O resultado é uma promessa. O processo é a realidade. E investir no processo com presença total é a forma mais inteligente de garantir que o resultado chegue não só na hora certa, mas melhor do que o imaginado. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Áries e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Corte 8. O oitavo corte é na culpa de cuidar de si mesmo. Essa culpa silenciosa que aparece toda vez que você escolhe descansar em vez de produzir. Toda vez que diz não a alguém para dizer sim a si mesmo. Toda vez que prioriza as suas necessidades em vez das necessidades dos outros. Áries, essa culpa é uma programação antiga que confunde autocuidado com egoísmo. Que te faz acreditar que só tem valor quando está servindo, produzindo, contribuindo. Que te pune internamente por cada momento de pausa como se pausar fosse um crime. Mas não é. A pausa é tão necessária quanto a ação. O silêncio é tão produtivo quanto o barulho. O descanso é tão transformador quanto o esforço. E quando você corta a culpa que acompanha esses momentos, eles se tornam exponencialmente mais poderosos. Porque um descanso sem culpa restaura. Um descanso com culpa apenas cansa de outra forma. É como tentar dormir com um alarme que toca a cada 5 minutos. O corpo está parado, mas a mente nunca descansa. A culpa é esse alarme, Áries. E cortá-la é o mesmo que silenciar o barulho que impede a verdadeira restauração. A partir de hoje, pratique o autocuidado sem pedir desculpas. Sem justificar. Sem explicar. Simplesmente faça o que precisa para se recarregar e permita-se sentir que merece isso. Porque merece. Não porque fez algo para merecer. Porque existe. E existir, por si só, já justifica todo o cuidado do mundo. Corte 9. O nono corte é na comparação com os outros. A comparação é o ladrão mais hábil que existe. Não rouba objetos. Rouba paz. Rouba gratidão. Rouba a capacidade de apreciar o que tem enquanto olha para o que o outro possui. Áries, com a sua natureza competitiva, é especialmente vulnerável a esse ladrão. Porque a comparação ativa o instinto de competição. E quando está competindo, não consegue apreciar. Quando está medindo, não consegue agradecer. Quando está olhando para o lado, não consegue ver o que está diante de si. O que o outro tem é irrelevante para a sua jornada. Absolutamente irrelevante. Porque a jornada do outro é outra. As circunstâncias são outras. O ponto de partida é outro. O destino é outro. Comparar-se é como criticar um peixe por não saber voar enquanto ignora a sua capacidade extraordinária de nadar. Cortar a comparação é ganhar de volta a energia que estava sendo gasta medindo a vida dos outros. E essa energia, redirecionada para sua própria jornada, tem o poder de acelerar tudo o que está construindo. Porque quando para de olhar para o lado e foca no seu caminho, cada passo tem mais força. Cada decisão tem mais clareza. Cada dia tem mais propósito. Não porque o caminho mudou, mas porque toda a sua atenção está finalmente onde deveria estar, na sua própria vida. Corte 10. Áries, o último corte é o mais profundo e o mais libertador. É o corte na versão de si mesmo que já não existe mais. Aquela versão que foi criada para sobreviver em circunstâncias que já não existem. Aquela identidade que foi construída para agradar pessoas que já não fazem parte da sua vida. Aquela máscara que foi usada por tanto tempo que se confundiu com o rosto real. Cada um de nós carrega versões antigas de si mesmo como fantasmas que se recusam a partir. E esses fantasmas, Áries,
consomem energia real. Porque mantê-los vivos exige esforço contínuo. Exige fingir que ainda é quem era. Exige agir de formas que já não correspondem ao que sente. Exige manter uma coerência com o passado que trai a verdade do presente. Soltar essas versões antigas é o ato final de poda que permite que o que você realmente é floresça sem obstáculo. É olhar para o espelho e permitir-se ver não o que era, não o que deveria ser, mas o que é. Agora. Neste momento. Com tudo o que isso inclui. E quando essa visão se estabiliza, quando você finalmente se vê sem filtros, sem máscaras, sem a necessidade de se encaixar em nenhum molde anterior, a energia que retorna é avassaladora. É como tirar uma roupa pesada que usou por décadas. O corpo se expande. A respiração se aprofunda. O movimento se torna leve. E o caminho à frente, que antes parecia bloqueado, se abre com uma clareza que só é possível quando se caminha sem peso. Áries, o que você precisa cortar para voltar a avançar já está claro. Não é algo que precisa ser procurado. É algo que precisa ser reconhecido. E o reconhecimento já começou no momento em que essas palavras tocaram algo dentro de você. O próximo passo é agir. Não com pressa. Não com desespero. Com a determinação serena de quem sabe que cada corte feito com consciência é um ato de amor. Amor por si mesmo. Amor pela vida que merece viver. Amor pelo fogo que carrega e que agora, livre do que o sufocava, pode finalmente queimar na intensidade para a qual foi criado. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.